Olá, segundo ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 19ª aula de filosofia a respeito do módulo 19 da apostila de vocês, que é Fichte. Gente, para estudar esse filósofo, a gente tem que voltar para as ideias de Immanuel Kant, porque Fichte foi um aluno de Kant, foi um seguidor da filosofia de Kant e afirmou que Kant teria apresentado um sistema filosófico inovador onde toda a realidade, todos os objetos seriam captados pelos sentidos, né? Mas de forma distorcida, né? Não de uma forma real, de uma forma expressa, de uma imagem expressa da realidade. Por quê? Porque, primeiro, os sentidos são falhos, né? Tanto a nossa visão. Às vezes a gente pensa que enxergou alguma coisa, não enxergou. E às vezes a gente pensa que ouviu alguma coisa e não foi aquilo que realmente fez um som que a gente ouviu, né? A gente interpreta errado, às vezes, algumas visões e algumas audições. Então, Fichte afirmava que Kant teria introduzido essa nova filosofia, que todo tipo de captação sensorial, todo tipo de captação sensorial mesmo, captação sensível, seria distorcida, né? Seria imprecisa e, portanto, passaria pelo crivo do nosso raciocínio, da nossa razão. Muito bem. Para que houvesse a construção de qualquer tipo de conhecimento conceitual, para que houvesse... deixa eu ver se eu consigo exemplificar para vocês. Para que vocês conseguissem pensar num cachorro, por exemplo, vocês poderiam olhar 1000 cachorros. Mas a intuição e a razão de vocês iria desenhar mentalmente a imagem de um cachorro ideal, de um cachorro perfeito, durável. Percebe? A percepção sensorial de alguns cachorros não iria dar para vocês, para o indivíduo, a ideia de um cachorro perfeito, e sim a razão, certo? Portanto, resumindo, a filosofia de Kant afirmava que toda a realidade teria que passar pelo crivo mental do indivíduo, né? Pelo raciocínio e pela intuição do indivíduo, para que ele pudesse classificar entre um evento possível e armazenar, como a gente tinha visto em Kant, ou completamente abstrato, inimaginável, assim, inclassificável pela razão. Aí a gente teria que partir para a metafísica. O raciocínio do ser humano, do indivíduo, ele poderia projetar a realidade até certo ponto. O que fosse abstrato e completamente irraciocinável e incognoscível, né? Porque, veja só, tanto Kant como Fichte, eles acreditavam na cognição, né? Que é o que a gente usa até hoje. A gente aprende uma coisa, nós vemos uma coisa, vemos um objeto, um ser, uma pedra, um fenômeno da natureza, e nós, através da nossa cognição, armazenamos aquele conhecimento. Olha, do tipo assim, causa e consequência, né? Por exemplo, você observa o céu escurecendo, ficando cheio de nuvens, né? Aquele monte de raio, coisa e tal. Você mesmo prevê, através da sua cognição, você ajunta teus conhecimentos, você coaduna os seus conhecimentos
e acaba prevendo, acaba raciocinando o próximo passo do fenômeno. Qual que seria? A chuva. Percebe? Então, para Kant, e tanto para Kant, que foi o autor dessa ideia, como para Fichte, que daria continuidade a essa ideia, os fenômenos e a realidade só poderiam ser considerados verdade, só poderiam ser considerados conhecimentos, conceitos, se você conseguisse aplicar sua cognição sobre eles. O que passasse disso, gente, o que fosse transcendental, como eles falam, o que fosse abstrato, que você não conseguisse captar e muito menos conseguisse raciocinar em cima, você teria que imaginar, que seria a metafísica. Imaginar Deus, por exemplo, imaginar a alma, imaginar o sentimento de perdão. Você não consegue ver o perdão, você não consegue ouvir o perdão e nem formar mentalmente uma ideia do perdão. Você só consegue sentir, né? E na tua intuição você tem noção do que é o perdão. Você conseguiu estabelecer um conceito ideológico do perdão, né? Assim, baseado na ideia do perdão. Você não consegue materializar ele. Você não consegue definir o perdão. Defina o ato de perdoar. Acho que o ato de perdoar já está definido, né? Algumas coisas, como perdoar, como amar, como sentir, já estão definidos. O verbo em si já define o objeto, ou o fenômeno, ou o sentimento. A gente pode até, por exemplo, criar uma imagem mental de Deus, um senhor de barba, velhinho, coisa e tal, poderosíssimo. Porém, nada nos garante, assim, nada perceptível nos garante que é daquele jeito, que ele realmente é assim, que Deus realmente é assim. Então, trata-se de abstrações, trata-se de imagens que você criou. Na verdade, não imagens, mas conceitos, né? Conceitos abstratos. E Fichte propôs, complementando e reorganizando a teoria kantiana, que a filosofia deveria se preocupar com a construção do conhecimento. A filosofia deveria explicar como o conhecimento se constrói. E para aquela construção de conhecimento que nós conseguimos estabelecer procedimentos, aquilo chamaria-se ciência do conhecimento. É meio abstrato também isso que eu estou falando, né? É meio, como é que se diz? Sem fundamento. Porém, se nós formos pensar com reflexão, se nós formos refletir profundamente sobre isso que eu estou falando, a filosofia se preocuparia, né? A ciência filosófica, a filosofia vista como uma ciência, teorizaria, né? Criaria teorias a respeito da criação do conhecimento. Como que tal? Isso que eu acabei de falar até agora. O conhecimento concreto passaria pelo crivo da razão para se tornar um conceito. E a realidade só seria possível, né? A descrição de um cachorro, de uma árvore, de uma mesa, de uma cadeira, só seria possível por causa das ideias dos seres humanos, das ideias dos indivíduos. Ou seja, o mundo sensível seria criado pelo mundo ideal, pelo mundo das ideias, né? Lembra? Tudo acaba caindo naquela dicotomia pensada por Platão no começo da filosofia, certo? O mundo sensível e o mundo ideal. Só que para Kant e depois para Fichte,
o mundo sensível, a realidade, ela só seria possível através da percepção do indivíduo. Se você percebeu e conseguiu raciocinar, aquilo passa a ser um conhecimento. E passa a ser um conhecimento genérico, que você pode passar para pessoas, que você pode multiplicar, porque você tem o conceito criado, certo? A tua cognição aceitou aquele conceito e elaborou um conhecimento sólido, cristalizado. O que você não consegue, como é que eu posso dizer, estabelecer cognição, você pode até criar mentalmente, porém você não conhece a essência daquilo. Então aquela realidade ela não pode ser materializada pelos seus conceitos abstratos. Gente, é complicado, né? A teoria de Fichte é uma teoria que assim representa a crista, né? Representa o que há de mais poderoso em termos de idealismo. Porque Fichte, a partir da teoria de Kant, que foi o filósofo que inspirou Fichte, ele teria afirmado um sistema filosófico todo baseado na construção do conhecimento, todo estruturado pelas possibilidades de construção do conhecimento. Gente, nós, na filosofia, como o nome já diz, amor pela sabedoria, temos um grande período e muitos filósofos envolvidos na forma como esse conhecimento pode ser estruturado, na forma como esse conhecimento ao que a filosofia deposita o amor, como que esse conhecimento pode ser adquirido pelo indivíduo. E Fichte cria um sistema filosófico totalmente voltado para a criação do conhecimento, para esse mesmo conhecimento ao qual a filosofia depositará o amor. Percebe, gente? Então, voltando para os primórdios filosóficos, se o ser humano tinha dúvidas a respeito, sanou suas dúvidas a partir do afastamento da mitologia e da aproximação do raciocínio, da racionalidade filosófica, esse conhecimento criado pelo ser humano deu início ao acúmulo de conhecimento racional. E esse acúmulo de conhecimento racional, todas as aquisições desse conhecimento racional seriam objetos de estudo da filosofia. A filosofia tinha que dar o aceite ou não para a aquisição e para a aceitação desse conhecimento, para que ele fosse amparado pela razão e pudesse ser classificado como verdadeiro ou não. Eu imagino a cara de vocês assistindo essa aula. Sem brincadeira, eu consigo imaginar a cara de vocês assistindo essa aula. Gente, Fichte é um autor que, assim, eu diria muito importante para as pessoas que pretendem estudar filosofia, para as pessoas que pretendem interpretar a epistemologia, ou seja, a construção do conhecimento. Percebe? A ontologia também, a consistência da informação, né? Do que uma informação é formada. Mas, para aquelas pessoas que pretendem seguir outras carreiras, Fichte é só um marco que vocês devem lembrar a respeito da ideologia, certo? Fichte lança uma ideia que do idealismo. Fichte apresenta uma ideia, um sistema filosófico que deverá ser um marco
na defesa da construção de conhecimento, na defesa daquela linha de construção de conhecimento. Ou seja, puro idealismo. Puro apaixonar-se pelo que faz. No caso, epistemologia, né? Que é a construção do conhecimento. A aquisição, as formas possíveis de adquirir conhecimento. Ok? Então, para vocês todos do segundo ano, eu desejo bons estudos e agradeço pela atenção até esse momento.